Bom, então vamos lá, moçada. No dia de hoje, eu preparei uma aula para vocês sobre um tema que eu gosto bastante e eu vejo poucas pessoas falarem, mas é um tema que eu acho super relevante para a gente que opera day trade, que é as outside bars dentro do Price Action, né? Então, existem peculiaridades acho que é a barra de sinal que é mais peculiar assim de todas, pelo menos na minha humilde opinião. E eu decidi fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura do que o Brooks fala na literatura aqui primeiro, e aí em sequência a gente tira as nossas conclusões acerca do que a gente leu aqui, beleza? Então, para quem quiser acompanhar, eu vou estar fazendo essa leitura no livro Tendências, na página 179, que é o capítulo 7, sobre barras externas, outside bars. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: se a máxima da barra atual está acima da máxima da barra anterior e a mínima da barra atual está abaixo da mínima da barra anterior, então a barra atual é uma barra externa, ou no inglês uma outside bar. Barras externas são complicadas para interpretar, porque tanto os compradores quanto os vendedores estiveram no controle em algum momento durante a barra ou a barra anterior, e existem muitas sutilezas em sua análise. O tamanho alongado da barra significa que os compradores e os vendedores estão dispostos a ser mais agressivos. Mas se o fechamento está próximo da metade da sua amplitude, ela é essencialmente uma lateralidade de uma barra. Então, está até grifado no meu livro aqui essa frase: se o fechamento está na metade de sua amplitude, ela é essencialmente uma lateralidade de uma barra. Ou seja, se ela fechar na metade da sua amplitude aproximadamente, cara, considere simplesmente um doji e evite usar essa barra como um sinal de alguma coisa, tá? É simplesmente uma lateralidade de uma barra só. Beleza? E lembrando que ela está bem sobreposta com a barra ou com as barras anteriores normalmente. Na verdade, como por definição a barra externa sobrepõe totalmente a barra anterior, toda barra externa é parte de uma lateralidade. Isso é uma afirmação, tá? Toda barra externa é parte de uma lateralidade. Uma vez que a lateralidade se caracteriza por duas ou mais barras amplamente sobrepostas. Em outras ocasiões, elas podem agir como barras de reversão ou barras de tendência. Então, tudo vai depender da forma como a barra fechar. Os traders devem prestar atenção ao contexto em que elas ocorrem. É o que eu sempre falo, tudo depende do contexto e localização. Contexto e localização. A barra por si só não diz nada. A gente precisa saber onde ela está localizada para tomar uma decisão baseada nisso. A análise técnica tradicional ensina que barras externas são setups para um rompimento em ambas as direções, que você deveria posicionar uma ordem de stop de entrada acima e abaixo. Ou seja, o Brooks está dizendo que a análise técnica põe para a gente que a gente deveria, quando fecha uma barra externa, que a gente deveria colocar uma ordem stop de compra acima da barra e uma ordem stop de venda abaixo da barra e seguir o caminho que a barra tomar quando o mercado romper ela. Uma vez executada, dobra o tamanho da ordem stop não executada, de forma a reverter sua posição caso seja acionado. O que ele está dizendo aqui? O mercado fechou uma barra externa. Vamos procurar uma barra externa aqui, que agora a gente já sabe o que é uma barra externa. Ó, a gente tem uma barra externa. Vamos ver aqui. Ô, Gabriel, sua tela não está aparecendo, tá? Ah, boa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Burro, né? Vamos lá. Perfeito. Estão vendo agora? Ah, beleza. Tá bom. Então, olha só. Por exemplo, vamos pegar aqui essa barra 11 aqui embaixo, ó. Essa barra 11, tá vendo? Essa barra aqui, ó. A máxima dela está acima da máxima da barra anterior e a mínima dela está abaixo da mínima da barra anterior. Ou seja, ela rompeu acima e abaixo da barra anterior. Isso torna ela uma outside bar. Beleza? E o Brooks está falando o seguinte, que a análise técnica clássica propõe que quando a barra fecha, a gente ainda não sabe a continuidade, né? Eu vou até apagar a continuidade aqui, para a gente olhar só para a barra. Estou olhando só para essa barra, tá?
A análise técnica fala para a gente colocar uma ordem de compra aqui em cima e uma ordem de venda aqui embaixo, no momento que ela fecha. E aí o que for acionado primeiro, vamos dizer que o mercado veio acima. Aí você dobra a sua posição aqui embaixo. Por que dobra? Porque vamos dizer que você entrou com um lote. Você deixa uma venda de 2 aqui embaixo se o mercado romper para cima. Por quê? Porque você vai estar comprado em um. Se o mercado cair, você vai estopar esse um e virar vendido no outro. É o que ele está dizendo aqui no livro. Só que ele continua. No entanto, é quase sempre insensato entrar no rompimento de uma barra externa em 5 minutos, especialmente se a barra for grande por conta do risco maior causado pelo stop distante, que é exatamente o que está acontecendo nessa barra. Algumas vezes elas ocorrem quando você está procurando por uma reversão majoritária e você está muito confiante que ocorrerá uma reversão forte e extensa. Quando isso acontece, faz sentido entrar assim que a barra ultrapassa a extremidade da barra anterior. Se você não está tão certo sobre a reversão, você pode esperar o fechamento da barra, então entrar no rompimento da barra externa. Ou seja, tudo depende de contexto e localização. Essa abordagem que eu falei aqui, não recomendo. E ele também não recomenda aqui, né? É uma abordagem meio complexa. Porque se a barra é uma barra, como ele falou, essencialmente lateral, e ela compõe parte de uma lateralidade, e a barra por si só, os outside bars, a barra por si só já costuma ser grande, se você comprar uma ordem, colocar uma ordem stop de compra acima da barra externa, você vai possivelmente estar tentando comprar um rompimento de uma lateralidade e alto. Ou seja, você está comprando contra a estatística. A estatística mostra que 80% das tentativas de uma lateralidade tendem a falhar. Então você vai estar tentando comprar um rompimento de uma lateralidade. Não faz muito sentido, né? Então essa abordagem não recomendo. Eu só mostrei ela aqui porque eu quero passar na íntegra o que está escrito aqui no livro, tá? Mas não façam isso. Beleza? E ele continua. Se você entrou no rompimento de uma barra externa e o stop de proteção é muito grande, considere utilizar um stop financeiro, como por exemplo 2 pontos do EMI. Eu prefiro só usar stop técnico. Ou operar um número menor de contratos. Como uma barra externa é uma lateralidade representada numa única barra, é melhor não comprar no topo ou vender no fundo de um mercado lateral. Geralmente é melhor não entrar no rompimento da barra, que a gente acabou de falar. Barras externas podem ser barras de entrada confiáveis se a barra anterior for uma boa barra de sinal. Bom dia, Curvelo. Por exemplo, se um trader está buscando uma compra no fundo de um swing de baixa e o mercado forma uma forte barra de reversão de alta, mas a barra seguinte vai abaixo dessa barra, o trader deve considerar a colocação de uma ordem stop de compra acima daquela barra de reversão de alta. Se a barra atual reverter repentinamente acima da barra de sinal de compra, a ordem stop de compra será acionada e a barra atual se tornará uma barra externa e uma barra de entrada. Entendeu o que ele está dizendo aqui? Vamos dizer que a gente está olhando aqui para um fundo, né? Vamos dizer que aqui é uma região que a gente gostaria de comprar. Essa região aqui, ó. Por algum motivo a gente está querendo comprar aqui. Aí o mercado cai, né? Vou desenhar aqui, ó. O mercado cai e aí vamos dizer que ele deixa aqui, ó, uma barrinha de reversão. Bonitinho, gente, que a gente queria, assim, ó, uma barrinha assim, ó. Né? Uma barra assim. Aí, a próxima barra, ela vem, ela abre aqui. Aí, durante a formação da barra, o mercado vem aqui embaixo, perde a barra de sinal e volta. Quando ele está voltando, ele fala que você pode deixar uma ordem de compra aqui, ó, porque pode ser uma reversão do tipo outside bar, tá? Mesmo que tiver perdido ali a barra de entrada. Beleza? Isso que ele está querendo dizer aqui. De maneira geral, os traders não devem entrar a favor de uma reversão numa barra externa, a menos que a barra anterior tenha sido uma barra de sinal decente. Tá? Então, tomem cuidado com barras externas. Até aqui a recomendação dele é, ó, fica quietinho, fica de fora, tá? Não fica entrando em outro sidebar, não. Algumas vezes você tem que entrar em uma barra externa, não no seu rompimento, porque você sabe que os traders são emboscados. Isso é especialmente verdadeiro após um forte rompimento. Se uma barra externa se configurar
como a segunda entrada de uma forte reversão oriunda de uma quebra de linha de tendência ou motivada por uma ultrapassagem de uma linha de canal, essa barra externa pode ser uma excelente barra de entrada. Ou seja, numa segunda entrada ela faz mais sentido. Por exemplo, se o mercado foi abaixo de uma mínima de swing de baixa pela segunda vez e reverteu após ultrapassar a linha de canal, você está buscando uma compra e continuará movendo a ordem stop de compra para um tique acima da barra anterior até que seja executada. Uma H2 num fundo majoritário, numa região de suporte. Algumas vezes sua ordem será executada em uma barra externa com corpo de alta. Essa é geralmente uma boa operação de reversão e isso se deve à força dos compradores. Esse parágrafo que eu vou ler agora está inteirinho grifado no meu livro aqui, que é bem interessante. Se uma barra externa está no meio de uma lateralidade, ela é insignificante e não deve ser utilizada para gerar operações a menos que a barra seguinte seja uma pequena barra próxima à máxima ou mínima da barra externa, que permitiria uma aposta contra o movimento recente. Uma barra externa e uma lateralidade somente reafirma o que todos já sabem, que ambos os lados estão equilibrados e irão vender próximo do topo da lateralidade e comprar próximo ao fundo, esperando o movimento em direção à extremidade oposta da barra externa. Se ao invés disso o mercado romper na outra direção, simplesmente deixe-o ir e procure apostar na falha do rompimento da barra externa, que geralmente acontece em algumas barras. Caso contrário, apenas espere por uma correção, uma falha de rompimento, que é um setup de rompimento e correção. Ou seja, aqui ele está falando da lateralidade, da outside bar no meio da lateralidade, mas no final da história é só seguir a lateralidade, né? Se você tem um doji, se você não estiver olhando como especificamente uma barra externa, e você tem uma outside bar, por exemplo, aqui na nossa tela, ó, a gente tem aqui uma lateralidade, certo? Olha essa outside bar aqui, ó, 42. Ela está inserida no meio da lateralidade, ou seja, ela não diz muita coisa pra gente, né? Ela não diz muita coisa. Ela apesar de ela ter um bom corpo de alta, a gente está no meio. Então, cara, é um location que você não deveria buscar um sinal para abrir uma posição comprada ou para abrir uma posição vendida, a princípio, né? Claro que tudo tem sua peculiaridade, mas a princípio não é um location para abrir posições, né? Então, uma outside bar no meio de uma lateral, olha o outside bar aqui, o 46, né? Não é um location para você ficar abrindo posições, é um location para você aguardar o mercado chegar no topo ou no fundo para você vender alto, compra baixo, beleza? Se a barra seguinte à barra externa for uma barra interna, então esse é um padrão IOI, interna, externa, interna, e pode ser um setup para uma entrada na direção do rompimento da barra interna, obviamente dependendo do contexto e localização. No entanto, faça entrada somente se houver uma razão para acreditar que o mercado pode entrar o suficiente para alcançar sua meta de ganho. Por exemplo, se o IOI ocorre numa nova máxima de swing e a segunda barra interna é uma barra de baixa que fecha próxima à sua mínima, o rompimento dessa mínima pode ser a segunda barra interna. O rompimento dessa mínima da segunda barra interna poderia acionar uma boa operação de venda, visto que é provavelmente uma segunda entrada. A primeira entrada provavelmente ocorreu quando a barra externa foi abaixo da mínima da barra antes dela. Se o IOI está em arame farpado, uma lateralidade estreita, especialmente se a barra interna é grande e está perto do meio da barra externa, geralmente é melhor esperar por um setup mais forte. Vamos ver um exemplo de IOI aqui, ó. Aqui no dólar teve na sexta, bem interessante aqui, ó. O mercado, ó que interessante, como a gente pode usar. Nesse caso o IOI fechou na mínima, mas olha só. O dólar aqui, ó, nós estávamos numa região de resistência, né? Essa região aqui. Aí o mercado veio, rompeu aqui, ó, tentou romper na verdade, falhou, não conseguiu pôr um bom fechamento acima, aqui, ó, não conseguiu pôr um bom fechamento acima. E aí o mercado deixa uma outside bar na 11. Só que essa barra 11 ela é um doji, né? O mercado subiu forte em forma de canal estreito e ela não teve um fechamento perto da sua mínima. Então isso é um pouco delicado. Mas é uma outside bar, ou seja, imagina o cara que botou, qual que é a intenção aqui? O cara colocou uma ordem de compra aqui, ó. E esse cara queria o quê? Esse cara queria continuidade, queria que o mercado rompesse a lateralidade e desse continuidade para cima e projetasse o tamanho da lateralidade para cima. Só que
o mercado falha, ou seja, imagina a frustração de quem colocou uma ordem stop de compra aqui e imediatamente essa barra reverte e perde a mínima da barra anterior. Ela aciona esse cara por alguns ticks e cai. Esse cara ficou muito frustrado. Provavelmente ele vai precisar estopar porque a continuidade foi muito ruim. Logo, só que aí o mercado deixa um doji, foi a 11. A próxima barra percebe que ela tá, a mínima dela é igual à mínima da barra anterior e a máxima dela é mais baixa, ou seja, ela vira uma barra interna, uma inside bar comparado com essa outside bar. Nesse caso, vira um padrão de IOI. Quando você tem uma barra externa e uma barra interna, o Brooks considera que essa barra aqui é uma barra, passa a ser uma barra interna em relação ao outside, e essa aqui é uma barra interna também. Então você tem uma barra interna, externa, interna. E aí, se você estiver num bom contexto, numa boa localização, nesse caso, era uma boa localização para quê? Favorecia o que a localização que o preço estava? Favorecia uma falha de rompimento. Logo, nesse caso, fazia sentido você vender abaixo desse IOI, porque daí o IOI se torna um setup operável, né? Então, aí fazia sentido você vender. E aí você poderia buscar um alvo de movimento projetado baseado no tamanho da outside bar. Ou seja, você poderia projetar ela como alvo, ó, daria um alvo aqui. E como a gente estava no contexto lateral, você poderia buscar o menor fechamento do dia, a mínima do dia, enfim, né? Buscar alguns alvos aí. Beleza? Tranquilo até aí sobre a IOI? Acho que tá de boa, né? E agora vem a parte que eu mais gosto sobre outside bars, né? Essa parte do IOI é muito interessante também, tá? E agora vamos ler, já tá no finalzinho, tá, gente? Eu sei que às vezes é meio chato ficar lendo livro, mas é importante. A gente já falta só mais uma página e meia pra gente acabar aqui, a gente já vai falar um pouquinho mais no gráfico, tá? Então, agora ele fala o seguinte: quando uma barra externa, deixa eu até colocar aqui um exemplo que eu já tenho em mente. Não vai dar. Peraí. Não vai aparecer. Peraí, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui no TradingView. Porque como mudou o contrato, meu MetaTrader não aparece. Eu tenho um exemplo em mente aqui que eu queria mostrar para vocês sobre o que a gente vai ler agora. Deixa eu só deixar ele aberto. Vamos lá. Dia 6, que inclusive na sexta passada a gente fez esse trade na sala aqui, nessa sala gratuita. Eu fiz esse trade baseado nesse conceito que a gente vai falar agora. Dia 6? Não, dia 13. Comendo bronha. É isso. Deixa eu ver se dia 13 fica legal aqui. Não dá pra ver pelo MetaTrader aqui, tá bem similar. Esse aqui, ó, beleza. Esse dia aqui. Tá bom. Vamos lá. Então ele fala o seguinte: quando uma barra externa a favor da tendência ocorre na primeira perna de uma reversão de tendência e a tendência anterior foi forte, essa barra externa funciona como uma forte barra de tendência e não como uma barra de lateralidade. Vou ler de novo. Quando uma barra externa a favor da tendência ocorre na primeira perna de uma reversão de tendência e a tendência anterior foi forte, essa barra externa funciona como uma barra forte de tendência, não como uma barra de lateralidade, ou seja, quando a tendência não é reversão. Por exemplo, em uma tendência de baixa, se houver uma forte reversão de alta, os traders podem estar mais inclinados a buscar um rally. Um rally é uma alta, tá? Muitos traders buscarão comprar acima da máxima da barra que faça uma mínima mais alta. E um número menor de traders irá vender abaixo da mínima da barra anterior. Se os compradores estiverem mais agressivos, eles irão comprar abaixo da mínima da barra anterior, ao invés de esperar para comprar acima da máxima.
e continuarão comprando pelos próximos minutos conforme mais e mais traders virem que os compradores assumiram o controle do mercado. Espera aí que eu sei que está confuso, eu vou explicar isso aqui. Isso fará com que a barra se estenda acima da máxima da barra anterior. Quando isso ocorre, essa barra se torna uma barra externa de alta e aqueles vendedores que abriram suas posições abaixo da mínima da barra anterior provavelmente sairão dessas posições e não estarão ansiosos para vender novamente por pelo menos algumas barras. Com poucos vendedores e muitos compradores agressivos, o mercado é unilateral e provavelmente irá subir por pelo menos uma ou duas barras. Todos repentinamente concordam sobre a nova direção e assim o movimento terá momentum com tanta intensidade, se estenderá tanto que provavelmente será testado após uma correção, criando uma segunda perna de alta. Essa mínima mais alta e não a mínima da perna de baixo anterior é o começo da perna de alta, pois é quando o mercado repentinamente concordou que a próxima perna seria de alta e não de baixo. Geralmente haverá duas pernas a partir da mínima da barra externa. Embora o swing de alta pareça três pernas a partir da mínima da perna de baixo do gráfico anterior, funcionalmente são apenas duas pernas de alta, já que o mercado havia concordado com o movimento de alta até que a mínima mais alta se formasse, apesar daquela mínima mais baixa anterior. E esse foi o momento onde ficou claro que os compradores haviam tomado controle. Confuso um pouco essa explicação, né? Vou explicar o seguinte. O mercado vem num mercado de baixo aqui, ó. Imagina esse mercado de baixo, da 22 até 27, olha para ele. Aí o mercado começa a corrigir até essa barra 30. Na barra 30 o mercado deixa uma L, ou seja, quando a barra 31 vem abaixo da 30 o mercado deixa uma L. Porém, como era uma possível falha de rompimento de uma lateralidade, vocês concordam que o mercado poderia ainda falhar essa lateralidade? E aí, quem vendeu a 30 imediatamente ficou armadilhado. Por quê? Quem vendeu a barra 30, o mercado imediatamente comprou. E o Brooks fala, quando fecha uma outside bar desse tipo, o mercado considera essa mínima com essa mínima uma mínima mais alta. Ó, da 29 com a 31, uma mínima mais alta, normalmente. E você vai ter duas pernas a partir desta outside bar, desde que essa outside bar seja uma outside bar de tendência. Ela fecha próximo da sua máxima e fecha acima da barra que foi armadilhada, no caso a 30. Então muita gente vai considerar, talvez, né, muitas pessoas poderiam considerar isso aqui como uma primeira puxada, uma segunda puxada e eventualmente uma terceira puxada. Mas na verdade ele está falando que essa leitura está errada. Ele está dizendo que até aqui o mercado era de baixo, ó, até aqui, ó. Isso aqui foi uma tentativa de um swing de baixo que falhou. E aí, a partir daqui, você tem o mercado de alta. Ó. Então, você tem uma, duas, três. No caso, ele fala que você vai ter duas pernas a partir da outside bar. Então, a partir da outside bar, você tem uma, corrige duas. Né? E aí, o mercado até evolui para uma terceira para buscar lá o topo. Então, quando você tem esse tipo de situação, você pode considerar que essa barra aqui poderia deixar o mercado longo. E olha como é que o Brooks é um cara fantástico, né? Ele fala o seguinte, todos repentinamente concordam sobre a nova direção e assim o movimento terá momento com tanta intensidade, se estenderá tanto que provavelmente será testado após uma correção, criando uma segunda perna de alta. Então, o mercado veio, armadilhou quem vendeu embaixo, fechou na máxima, deu uma boa continuidade, o mercado corrige. Por quê? Esse cara que ficou preso na 30, ele vai tentar vender um pouco mais alto para tentar sair no zero, porque ele sabe que agora o mercado é de alta. Então percebe que a mínima da 34 nem chega lá na mínima da 30 para esse cara sair no zero. Então ele teve que sair com prejuízo da primeira entrada e lucro da segunda para pagar essa conta. Então temos que ficar de olho nesse tipo de situação, porque é uma situação onde o mercado pode ficar longo, tá? E aí, quando essa barra que fecha uma barra de alta, uma barra de fechando próximo da sua máxima, aí você tem duas alternativas. Ou você pode comprar o fechamento ou acima da barra, ou então você pode pagar para ver se vem esse tipo de correção aqui. E aí você pode comprar um preço mais barato, sabendo que provavelmente o mercado vai colocar pelo menos mais uma perna de alta nesse caso. Tá? E ele continua, porque o movimento frequentemente é forte, os vendedores que entraram abaixo da mínima da barra anterior, pensando que seria apenas outra bandeira de baixa, foram emboscados.
Então a barra de entrada deles rapidamente reverteu e se tornou uma barra externa de alta, emboscando os vendedores e deixando os compradores de fora. Muitos compradores ficaram de fora, pois não gostam de entrar quando barras externas estão se formando, visto que muitas barras externas levam apenas a lateralidades. Invariavelmente o mercado irá subir com força por mais algumas barras, pois todos percebem que o mercado reverteu e tentam descobrir como se posicionar. Os vendedores estão esperando por uma queda para que possam sair com uma perda menor. E os compradores querem a mesma queda para que eles possam comprar com risco limitado. Quando todos querem a mesma coisa, isso não irá acontecer, pois ambos os lados começarão a comprar até mesmo correções de 2 ou 3 ticks, impedindo que uma correção de 2 ou 3 barras ocorra antes que a tendência tenha ido muito longe. Traders experientes de Price Action estarão cientes dessa possibilidade desde o início, e se eles estiverem procurando por um movimento de alta de duas pernas, assistirão cuidadosamente o rompimento para baixo de uma bandeira de baixa e anteciparão sua falha. Ou seja, ele vai estar olhando para a mínima dessa 30 e vai estar antecipando essa falha aqui perante o contexto. Eles posicionarão suas ordens de entrada logo acima da barra anterior, mesmo que signifique entrar numa barra externa de alta, especialmente se for uma boa barra de entrada dos vendedores. Ou seja, ele está dizendo que os caras vão colocar a ordem em cima da 30, quando a 31 estiver em andamento. Se você pensar sobre isso, sobre o ponto de vista de uma instituição, você irá querer que uma venda de uma bandeira de baixa seja acionada, uma vez que haverá compradores que ficaram de fora e querem entrar. E também haverá novos vendedores emboscados que terão que cobrir suas posições sob o rompimento de baixa e falhar. Essa é uma situação ideal para uma instituição que quer e espera um rally. Então, como uma instituição, o que você poderia fazer para contribuir para isso? Não compre agressivamente até que a armadilha de baixo de fato aconteça. Na verdade, você tenta criar a armadilha vendendo até que a barra de entrada dos vendedores seja acionada. E em seguida você compra agressivamente assim que todos aqueles traders vendedores já estiverem posicionados e os compradores já tiverem saído com perda logo acima da mínima da barra anterior. Abaixo, desculpa. Você entra no lado oposto às posições deles e compra pesada abaixo da mínima da barra anterior. Uma vez que você deixou todos emboscados, você pode comprar agressivamente durante todo o caminho de alta. Eles correrão atrás do mercado logo que virem a armadilha e isso impulsionará os preços ainda mais para cima, com todos concordando que o mercado irá subir. Por que impulsiona mais? Porque o cara que vendeu aqui embaixo, o stop loss desse cara é uma ordem de compras, concorda? Então quem está querendo comprar vai abrir posições compradas, óbvio, e quem está querendo vender, quem está vendido e precisa estopar, vai ter que comprar também para estopar. Ou seja, quando todo mundo quer uma coisa, né, o mercado não deve fazer o oposto. E o Brooks finaliza assim: a coisa mais importante para dizer sobre barras externas é que sempre que um trader está em dúvida sobre o que fazer, a melhor decisão é esperar por mais movimentação de preço. Então isso aqui é um mantra que eu uso, né? Se eu estou em dúvida, aguarda. Está em dúvida, aguarda. Não tem problema nenhum em aguardar, tá? Então vamos lá. Então como é que eu utilizo isso aqui que a gente acabou de ler, acabou de estudar para mim? Eu particularmente olho para esse tipo de outside bar, quando, obviamente em bom contexto, em boa localização, e aí quando acontece, eu gosto de olhar para o alvo de movimento projetado da barra. Isso é bem assertivo pelos meus estudos, tá? Então eu gosto de olhar o alvo desse movimento como o alvo de movimento projetado baseado no tamanho dessa barra, que normalmente o mercado costuma ir lá. E como é que eu estruturo essa operação? Eu faço o seguinte: quando acontece esse tipo de situação, eu gosto de comprar metade da barra, usar o stop aqui abaixo e levar meu alvo lá na projeção do outside bar. Nesse caso, a gente vai ter um trade quase que 3 para 1, porque olha o tamanho do meu risco, é do 50 até um pouquinho além do zero, aí do 50 ao 100 dá 1 para 1, do 100 ao 150 dá 2 para 1, do 150 até o 200 dá 3 para 1. Um pouquinho menos de 2 para 1, de 3 para 1, porque o meu stop está aqui abaixo. Vamos falar 2.8 para 1, tá ótimo. Gera uma excepcional equação do trader. Na sexta passada, a gente fez esse trade aqui na sala ao vivo gratuito, não sei se vocês lembram. Fez exatamente esse trade. No dia eu nem tive muito como comentar sobre os motivos do trade, porque a gente está no meio da sala, não dá para fazer toda essa explicação. É por isso que eu decidi fazer hoje. Mas a gente comprou exatamente aqui dos 50%, eu usei meu stop exatamente aqui e saí exatamente aqui. Então foi por isso que eu fiz esse trade e foi muito bom, cara. Muito bom, deu um bom dinheiro. Então assim, só que não é qualquer outside bar em qualquer contexto que você tem que fazer isso.
Como é que eu utilizo esse tipo de outside bar? Você sempre compra 50%? Sempre compra 50%, Lucas. Muitas vezes eu acabo ficando de fora, tá? Porque às vezes o mercado não testa 50%. Ele não testa. Então tem trade que eu acabo ficando de fora por isso. Só que porque se eu comprar acima da barra, minha equação do trade é 1 para 1, você concorda? Se eu comprar acima da 31, como para mim o alvo mais provável é a própria projeção da 31, se eu comprar acima dela, meu alvo vai ser 1 para 1. Não que o alvo de 1 para 1 seja ruim, porque nesse caso eu acredito que você tenha pelo menos 60 a 65% de probabilidade desse trade dar certo nesse contexto. Mas, cara, se eu conseguir, eu prefiro ficar de fora algumas vezes e, por outro lado, pegar uma equação de trader 3 para 1 do que sempre pegar 1 para 1, entendeu? Isso é uma abordagem minha, tá? Não que comprar acima dessa 31 seja errado. Não é isso que eu quero dizer. É uma abordagem minha, é o meu perfil. Eu gosto mais de fazer dessa forma. Para mim, dá mais dinheiro a longo prazo. Beleza? Então, como é que a gente usa isso? Não basta simplesmente eu ter uma outside bar fechando na máxima. Nesse caso, eu preciso de uma baixa forte. No caso aqui teve da 22 a 27 uma queda forte. O mercado começa a fazer o que parece uma correção, cai. Armadilha quem vendeu uma L. Então essa outside bar tem que estar armadilhando uma L. Ou armadilhando uma H depois de uma forte alta. E aí o mercado, depois de armadilhar esses caras, fecha uma outside bar de alta. Entende? Então, vamos ver se eu acho algum outro exemplo aqui. Não, porque esse gráfico aqui tá bem curto, né? Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo interessante. Esses dias o dólar tá bem chato, né? Depois eu posso postar mais exemplos lá no grupo, mas a ideia é essa. E aí, se o mercado formar uma alta, o que você vai querer? Imagina o mercado subindo lá. Aí o mercado vem e deixa uma H. Quando o mercado deixa essa H, e aí obviamente não basta só olhar para essa barra, para essa configuração, tá, gente? Tem que olhar para o contexto, não tem jeito. Tem que ver se o contexto faz sentido uma reversão, né? Aí o mercado vem e deixa uma barra assim, ó. Opa. Aí. Deixa uma barra assim, ó. Sabe? Ele vem alguns ticks acima ali da... Ele vem alguns ticks aqui acima da H. A armadilha, ou seja, ele deixa quem quer comprar H ser acionado. E imediatamente vende, o mercado fecha próximo da sua mínima abaixo da barra de sinal. Quando isso acontece, é como se isso aqui fosse um topo duplo de máxima mais baixa e é o início de uma reversão. Então, normalmente você pode buscar esse alvo de movimento projetado para baixo. Eu gosto de colocar minha compra nos 50% do outside bar. Normalmente testa, sabendo que algumas vezes você vai ficar de fora, tá? Mas normalmente testa. E aí, você vai provavelmente ter uma segunda perna. O mercado normalmente vem, busca os 50% e vai buscar o alvo de movimento projetado, que foi exatamente o que aconteceu aqui na 31, ó. O mercado fechou a 31, subiu mais um pouquinho, voltou, corrigiu, buscou mais ou menos a metade e depois foi buscar o alvo de movimento projetado baseado no tamanho da barra. E você tem um lindo 3 para 1, cara. Putz, bom demais, bom demais. Beleza? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Bom dia, você. E armadilhou de novo na 35, né? Armadilhou de novo na 35, Lucas, exatamente. Porque a partir da 31, esse é o lance, a partir da 31, a gente pode considerar que o mercado ficou long. Always in long. Logo no mercado always in long, as L's tendem a falhar, entendeu? Você sempre compra os 50%? Sim, sempre compra os 50%, exatamente. Bom dia, ainda conflui com o gap da 22. Isso, a saída, exatamente, conflui com o gap da 22, que como era um tipo de lateralidade, poderia ser fechado. Exatamente, Cássio, muito bom.
que mais? Acho que dia 11 do índice deu esse exemplo para baixa. Dia 11. Boa! Dia 12 aqui também. Olha só o sidebar aqui da 18, ó. Mercado caindo. Nossa, belo exemplo. Nesse caso aqui não testou os 50, ó. Mercado caindo. Aí ele forma aqui que é uma espécie de bandeira. A 18 vem abaixo da 17. A armadilha, quem está vendendo aqui, uma espécie de L2 na média. É uma L3, né? Mas é uma espécie como se fosse um topo duplo na média. Deixa uma outside bar de alta fechando na máxima. Nesse caso, deixa eu até conferir, mas não testou os 50%. Ó. Não testou. Veio só no 25%. Nesse caso, se tivesse usado a abordagem que eu usei, teria ficado de fora. Mas, né, como eu falei, comprar acima da barra não é ruim. Tá? Não é ruim. Não é ruim. Só que isso a questão do trade vai ser 1 para 1. Deixa eu dar uma olhada no dia 11. Deu esse exemplo para baixa. Ah, aqui na barra 5 você fala, né? É que meu gráfico do índice não tá tão bacana porque ele tá. É o gráfico antigo. Aliás, é o gráfico novo em que. Então ele não mostra com tanta propriedade. Como entender o mercado long? São barras grandes vindo de suporte e resistência? Ah, na barra 70. Ah, na barra 70. Boa! Boa, Cássio. Boa, cara. Muito bom. Ó, aqui eu não sei o que tinha para trás, mas a gente tinha uma terceira puxada no dia. Ó. 1, 2 e uma terceira puxada, né? A terceira puxada. E o mercado deixa um clímax na 65, H1 depois de clímax costuma falhar. E ainda bem que você falou disso, Cássio. Anotem isso aí. H1 depois de clímax tende a falhar. E se a falha da H1 depois de um clímax vier com uma outside bar dessa, cara, é a cereja do bolo que faltava. É a cereja do bolo que faltava. Então é um setup bem assertivo. Mas mesma coisa, 70 vem e a partir dela 2 pernas de baixa, né? E aí, nesse caso, a gente não testou também os 50%, deixa eu ver. Não testou os 50%, seria mais ou menos a abertura dela. Tá? Então, algumas vezes não vai testar, mas quando testar, você vai ter uma excepcional equação no trade. O mercado vem, armadilha H1. O único ponto negativo dessa 70 é que essa 70, ela não fecha abaixo da mínima aqui que formou a correção. Ó. Se ela fechasse abaixo da mínima, da 67, ela seria perfeita. Mas ela não fechou abaixo. Então, assim, o interessante é quando essas outside bars são um pouco grandes, tá? Então, essa é um pouco maior. Mas é um bom exemplo. Essas correções sempre são TBTL? Normalmente são TBTL, mas pode ser uma reversão climática também. Pode ser aquela reversão que parece um fundo, o topo em forma de V, o pessoal fala, né? A famosa volta em V. Tudo vai depender da continuidade. É assim, ó. Se a barra de reversão após o clímax for uma barra pequena, com pouco momento, ou eventualmente um doji, favorece as chances de ser um TBTL. Se a barra que vem após o clímax é uma forte barra de reversão e a continuidade da forte barra de reversão for uma forte barra de tendência, aumenta a chance de ser uma reversão climática. Mas isso é assunto para outra aula, beleza? Só para deixar aí gravado. Show! Aí no caso é o TBTL, exatamente. No caso aqui foi TBTL, mas você percebe que a 66 foi uma barrinha fraca, a 67 é uma barrinha fraca, a 68 é uma barrinha fraca, a 69 é uma barrinha fraca. Quando acionou a H1, você já sabia, aliás, não dá pra gente afirmar nada no mercado, né? Mas você sabia que tinha boa chance da continuidade ser TBTL, entendeu? Por conta dessa continuidade fraquinha. Fechou, moçada? O Cássio tá digitando aí. Fala aí, Cássio. Valeu, tamo junto. Top demais. Que bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Agora eu vou encerrar a aula por aqui e a gente segue pra sala. Pera lá.